dia a todos, mais uma vez, bem-vindo. Estamos na Biblioteca Pública aqui do Regional Luís da Silva Ribeiro. Um arquivo é uma instituição onde se guardam coleções de documentos, fundos. Um fundo, ao fim e ao cabo, um conjunto de documentos que foi reunido ou por uma pessoa, ou por uma família, ou por uma instituição, mas a importância não reside somente em guardar para divulgar, para se recolher a informação, para se conhecer, para termos conhecimento do património. Neste caso, vamos tomar contato hoje com o fundo da Banda Militar, que teve uma importância grande na vida social e cultural da cidade de Évora e da ilha, não só porque pela qualidade da banda, dos seus músicos, das composições que produziram, mas também pela influência que tiveram na formação de bandas locais e na formação de músicos, na revitalização de filarmónicas, etc, etc, etc. Vamos começar por ouvir, porque é importante isto de falar de música, é mais importante ouvir do que ouvir a música, do que só ouvir falar dela. Portanto, vamos começar pela Banda Militar, e eu propunha que ouvíssemos um documento que está na primeira estante, no primeiro expositor. Hoje vamos fazer uma visita à exposição. Está no primeiro expositor um documento que é uma partitura de uma marcha militar chamada Cavaleiros do Rei, que é de um senhor que nasceu em Bragança, chamado Piedade Vaz, que veio para a Terceira, cá casou, teve filhos, netos, a família, o senhor já faleceu, a família ainda está por aí. Mas a Banda Militar e os seus músicos não se dedicavam só aos eventos relacionados com a vida militar. A banda depois tinha uma importância enorme na colaboração, na participação que prestava aos acontecimentos mais diversos que aconteciam na cidade, desde os acontecimentos religiosos, as procissões, aos arraiais, aos bailes, aos concertos públicos, etc, etc. Mas vamos começar por ouvir a marcha chamada Cavaleiros do Rei. Eu digitalizei a partitura original, que está em exposição. Quem já lê pode ir seguindo a partitura. Às vezes há uma certa confusão, como há repetições. Eu tive que fazer o PowerPoint, tive que repetir imagens para não estar a voltar atrás, fazer tudo seguido, mas penso que conseguem. Quem não lê, ouve e vai gostar. Quem consegue ler, vai acompanhando e ouvindo. Vai acompanhando a partitura e ouvindo. Quem toca é a banda da GNR. A folha do rosto da partitura.
chamado João Carlos da Silva, João Carlos Rodrigues. João Carlos Rodrigues foi músico militar, também não nasceu na Terceira, mas veio para cá, depois andou por várias zonas do país, não foi compositor, de compositor já vamos falar daqui a pouco, de outros dois fundos de compositores, de cá, da Terceira, o Coelho nasceu em São Miguel, não é? Mas foi por acaso. Entretanto, víamos, portanto, música escrita por militares, mas para os eventos sociais. É uma polca chamada Esmea e está transcrita num software de música, mas que dá para termos uma ideia. Só tenho que colocar isto de forma que possa ver. E estes músicos foram mestres, ensinaram, fizeram escola e, por sua vez, aqueles que aprenderam com eles participavam na formação de bandas, como intérpretes, como maestros, etc. Daí a importância que a banda Militares teve na música filarmónica na Terceira. E só para termos uma ideia, no século XIX, na Terceira, havia, e eu cito, havia uma filarmónica, só em Angra, uma filarmónica chamada Dom Luís. Havia outra filarmónica chamada Piedade e Beneficência, outra chamada Luís de Camões, outra Harmónica Popular Angrense, Harmónica Angrense, Harmónica Teixeirense, Harmónica... Os jornais dessa época, daí a importância da conservação, para depois se recuperar a informação e termos conhecimento da nossa identidade, da nossa realidade. Portanto, com o nome Recreio dos Artistas, em 1877, havia a Recreio dos Artistas da Rua do Marquês, a Recreio dos Artistas da Rua de Santo Espírito. Em 1878, a Recreio dos Artistas, que fundiu-se com a do Marquês e a de Santo Espírito, fundiu-se e tomou como padroeira a Senhora do Carmo, como ainda hoje tem. Depois, em 1879, havia a Recreio dos Artistas da Rua de Jesus e da Rua de São João. 1880, a da Rua Direita. 1882, a da Rua da Sé. E o Angrense e a Terceira, que são os jornais do século XIX, dizem que em 1862 tocaram duas ao mesmo tempo na procissão de São Francisco. A Recreio dos Artistas da Rua de São João e a da Rua da Sé.
Só a partir de 1884 é que deixa de haver a família Coelho da Silva. Eu vou-me ocupar agora, nesta outra parte deste encontro convosco, a falar, se calhar que eu não seria a pessoa mais indicada, uma vez que tem aqui dois elementos da família Coelho da Silva, que é a nossa diretora e a vossa professora. Sim, senhor. Mas já vamos lá, já vamos lá. A família Coelho da Silva destaca-se, alguns até foram músicos militares. Eu sei que o Coelho foi músico militar, Manuel Coelho também, não sei se o professor Mário Coelho também foi. Portanto, beberam esta escola toda da banda militar. Eu não sei se o António Coelho, não, nem o Alberto também. E o outro, não, era para Jorge Coelho. E na altura não havia senhoras na tropa, portanto, a Zulmira não foi também. Mas, entretanto, nós vamos começar por falar do patriarca da família. Isto não é muito normal, aliás, eu não conheço no arquipélago um caso como a família Coelho da Silva, porque é uma família numerosa e todos músicos. Eu não conheço. Daí que, e depois tiveram pelas ilhas todas, um pouco por todas, fundando filarmónicas, revitalizando, dirigindo, até como intérpretes, etc. E eu imagino, aliás, a nossa diretora, a doutora Cláudia, já me referiu, por exemplo, nas Flores, há composições, acho que era importantíssimo para ter um conhecimento ainda mais profundo, mais abrangente, mais detalhado e poder-se reconstituir até, era importantíssimo reunir esse património. Não estar disperso, até porque às vezes as pessoas não estão muito sensíveis para a preservação das coisas e às vezes as coisas perdem-se, que é uma pena. Portanto, era urgente alguém estudioso, se calhar alguém aqui, dedicar-se no futuro à recolha desse espólio e estudá-lo. Era urgente reunir, deixar de estar disperso e estar reunido, enfim, para fazermos um estudo mais aprofundado da família. Mas vamos começar pelo patriarca. O patriarca chamava-se Manuel Coelho da Silva, mas era conhecido também por Xixilarias, não é? E o o Vitorino Nemésio, mas eu disse Gil Vicente porque daqui a pouco tenho que falar de Gil Vicente e da música também, da música nos altos de Gil Vicente. Vitorino Nemésio refere-se a ele na 10ª da música da Praga, dizendo: Mestre Manuel Xixilarias, meu professor de solfejo, solista de clarinete, ensaiador a desejo. E é assim, senhor, no jornal As Flores, diz que ele esteve lá por várias vezes, até de visita ao seu filho padre, que era padre nas Flores, no Corvo, e que, para além de dirigir e revitalizar a filarmónica local, mas também esteve nas Flores, na Lomba, também tocava clarinete, também era intérprete de clarinete. E continua Vitorino Nemésio dizendo: Xixilarias, que poeta! E músico dos primeiros, com os filhinhos abrigados nas barbas do Timideiros. Sem a tua execução, Xixilarias, quem diria que esta nossa filarmónica a tais pontos chegaria? Portanto, é Vitorino Nemésio que fala dele com esta ternura, mas ao mesmo tempo ternura que evidencia o valor que ele tinha como professor, como solista, como ensaiador, porque sabemos que ele dirigiu o coro da Igreja, dirigiu também o coro da Igreja portanto, onde estava o seu filho padre, aliás, deu a sua colaboração, escrevia artigos sobre música, sobre arte musical, dirigiu banda, fundou uma orquestra, um orfeão na Praga, tinha uma aula de música, e nós temos também, logo nos primeiros compositores, uma marcha que tem um forte cunho militar, chamada Russos e Germanos, que eu vos convidava a ouvir agora a seguir. Russos e Germanos. É uma marcha com todo o caráter militar. Eu tenho que reduzir para se ver melhor. Então vamos ouvir. Russos e Germanos.
família, o primeiro fundo a chegar a esta instituição foi o fundo Raul Coelho da Silva, onde estava precisamente esta marcha do seu pai. O fundo Raul Coelho da Silva, Raul Coelho da Silva era diplomado em harmonia e composição e escreveu para vários géneros, para banda, hinos, marchas, passos dobrados, passos-bolos, revistas. Revista é um tipo de teatro de crítica social, com música, uma opereta chamada Glória ao Divino. Escreveu para uma orquestra que havia na terceira que ele dirigia, a Orquestra Filarmónica, rapsódias, fantasias, suítes, aberturas, fez arranjos de seleções de óperas, de zarzuelas, de operetas e, curiosamente, ele depois emigrou ao Canadá, foi professor no Royal Conservatory of Music of Hamilton e em escolas privadas e foi o diretor da banda portuguesa de Hamilton. Mas ele escreveu também música de câmara. Aliás, o seu pai também tem ali na exposição duas peças, duas marchas que não são para filarmónica, mas para quinteto de cordas com piano. Uma dedicada ao Churchill, que é o A Lay of Victory, e uma dedicada ao Marshal, ao general Carmona, não lembro agora, que é a Sons de Portugal. Mas Raul Coelho escreveu, nós temos cá, mas essa veio já no espólio do seu irmão Mário Coelho, um quinteto também de cordas, um quarteto de cordas com piano, e no seu próprio espólio um alegro de uma sonata para violino, que foi tocada em Angra nos anos 50, nos Jogos Florais, na Câmara Municipal, os Jogos Florais das festas da cidade, e é uma peça. Eu lembro que na altura que se apresentou o espólio da vossa professora Lúcia ter colocado a hipótese de se ter tocado, e do professor António Lávia, que estava a apresentar a sessão, ter dito que era uma peça com uma dificuldade, uma peça para virtuosos e que não se punha de pé assim de um momento para o outro. Por isso, eu não vou pôr o alegre todo porque é longo, mas vou pôr um bocadinho para se ter a noção de que, para além da banda, esta família cultivava outros géneros de música, a música de câmara, que é, enfim, tem um caráter diferente, mas é que o curioso é que uma sonata, nomeadamente uma sonata, o alegre, o primeiro andamento, normalmente tem sempre dois temas. E o tema, os dois temas, é os olhos pretos e o meu bem. Eu, se calhar, agora precisava de mais som. Vamos ouvir só um bocadinho, porque é longo. E também tenho que ir visitar agora a exposição, visitar as instalações. Eu não vos quero maçar, mas acho que gostaria que saíssem daqui despertos para esta importância da preservação dos nossos documentos, do nosso património, divulgação e portanto, recuperação da informação e sua divulgação. Vamos então ouvir só um bocadinho e vão ouvir os olhos pretos logo de início.
consigo tirar. Como? Vamos ouvir, falta só um pedacinho já. Sim, sim. Normalmente uma sonata, o primeiro tema tem aspecto feminino, o segundo tema masculino. Masculino, sim, sim. Eu não sei de qual dos Olhos Pretos ou o Homem Vai terá essas características. Agora é uma questão de sensibilidade. É uma questão de sensibilidade. É. O primeiro foi os Olhos Pretos. O primeiro é os Olhos Pretos, é. E o segundo o Meu Bem. Normalmente, sabes que é O primeiro é feminino. Feminino. Os Olhos Pretos. O Meu Bem. Alguém masculino. É assim que se caracteriza. É, sim. Os dois tempos. Sim, sim. Movimento. Está tudo aqui. E depois, final. Depois eu sei. Está tudo aqui. Eu estou a sentir As que é pontes. assim. Há essa dificuldade, se calhar, em querer qual o tema masculino e qual o tema feminino. Isto é contra para trocarmos impressões também. Portanto, Pronto, desculpa é mais. não, é importante. Mas eu gostaria de ouvir isso, mas não é agora. Eu posso mandar isso. Mais tempo quero ouvir que esse Tens o programa final, Não tenho. mas eu posso passar para MP3. Pronto, depois. Mas a partitura em PDF, como são. Tá, Obrigada. Pronto. E vamos só referir, para terem a ideia, como eu disse no início, de ser uma família particular, o número, enfim, o número copioso de músicos que tem, pai e filhos. Eu refiro, por exemplo, outro músico, António Coelho, que andou um pouco por todas as ilhas e deixou as suas composições dispersas, passa a expressão, todas as ilhas. O padre Jorge Coelho, que curiosamente só temos uma peça dele, incompleta, e é uma peça que não é nada mística nem religiosa, é um passo dobrado. Sim, mas está incompleta a peça. E depois chegou-nos, olha, lá está, quando apresentámos o fundo Raul Coelho, as suas filhas que estiveram presentes sensibilizaram-se para isso e ofereceram-nos colo do seu pai, que está a ser tratado, neste momento está a ser tratado. O professor Mário Coelho, que foi anos e anos, é avô da senhora diretora e pai da professora Lúcia, foi meu professor, foi anos e anos professor no Liceu de Angra do Heroísmo. E dirigiu várias filarmónicas também, penso que a última foi a Recreio. Foi a Recreio dos Artistas. E deixou também música para banda, revistas, escreveu, eu referi acontecimentos sociais, festas, as festividades, as festas de São João, escreveu várias vezes, em 79, pelo menos, e em 88, a Marcha Oficial das Festas, e vamos acabar a sessão com a Marcha Oficial das Festas de 88, que foi composta pelo professor Mário Coelho. Num dos expositores vão reparar que estão lá 3 documentos que mostram como esta família continuou, estes filhos dos Xixidaias, transmitiram à sua prole este gosto pela música. Há ali um documento
tem letra e música do professor Mário Coelho, e penso que era teatro familiar, que as intérpretes são Lúcia, Susana e Lizinha. O documento está, mas se calhar depois a senhora professora melhor falará disso do que eu. Entretanto, não temos música de Alberto Coelho, porque foi para o Canadá e foi pianista de jazz no Canadá, e nem temos da Zulmira Coelho, que presumo, ela tocava harmónio, ela acompanhou o seu irmão padre, acompanhava ao harmónio os grupos corais das paróquias onde ele estava. Presumo que terá escrito, se calhar, até música religiosa. Temos 2 sonetos que eu transcrevi, que estão publicados no Jornal das Flores e que estão ao lado da composição do seu irmão padre. Ela acompanhou em vida. Na exposição também estão os 2 sonetos, um dedicado à sua mãe, outro uma contemplação do crepúsculo, ao lado da composição do seu irmão padre. E eu termino dizendo, reforçando aquela ideia do início, é importante reunir os nossos documentos para a conservação, preservação e divulgação da nossa identidade. E sobre esta família e a importância que teve, deixo este repto urgente, homenagearmos os nossos que se distinguiram. Portanto, é urgente, os Açores devem realmente este projeto de homenagem. Vamos ouvir então a marcha das Sesbaninas 88, do professor Mário Coelho, uma gravação gentilmente do rádio que o Sr. Presidente Mário Coelho me enviou ontem, e terminamos a sessão aqui. Penso que ficamos com esta ideia da importância que é conservar os nossos documentos para recuperarmos a informação e divulgá-la e sabermos mais da nossa identidade. Muito obrigado pela vossa presença e vamos ouvir, antes de vermos a exposição e depois de visitarmos pronto, fica para trás um passo longo do Manuel Coelho da Silva Filho, mas ouvirão noutra ocasião. Portanto, a marcha das Sesbaninas e acabamos. Sonhos que quer me dar.
ver a exposição. Vamos ver a exposição.